Você sabia que você pode ter sido enganado a respeito do inferno? Podem ter te ensinado errado, ou você pode ter compreendido de uma maneira que não é como a Bíblia nos mostra? Talvez você, a tua vida inteira, tenha ouvido falar sobre o inferno e ainda não entendeu e compreendeu o que que a Bíblia realmente fala sobre o inferno. Mas eu quero que você permaneça comigo em alguns minutos para que nós possamos debater um pouquinho sobre esse tema, possamos falar um pouquinho para que você venha realmente compreender e não ser mais enganado a respeito do inferno. Olá, meu nome é Eduardo, sou do canal Vivendo Teu Reino. Aqui a fé e a prática se encontram. E hoje eu quero convidar você a saber um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais o que que a Bíblia nos fala sobre o inferno. O que que realmente é esse lugar? Será que ele existe? Será que ele não existe? Será que ele é como a gente ouve falar realmente? Ou será que está longe do que a Bíblia nos diz sobre o inferno? Para dar início a essa conversa, eu quero usar um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 42, que diz assim: E lançá-los, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui no Evangelho está falando de um lugar de sofrimento, um lugar de fogo e um lugar de sofrimento. Rapidamente, o que que a Bíblia nos diz sobre o inferno? Então, no Antigo Testamento, a ideia que a gente tinha é que o lugar inferior, né, as palavras mudam, eu não vou usar muitas palavras técnicas, eu quero apenas dar uma ideia para que você venha pensar. Mas no Antigo Testamento, a ideia é que todos os mortos eles desciam à terra, aos lugares baixos. O lugar dos mortos era abaixo da terra. Assim se entendia. Nós vemos lá um texto onde o rei Saul vai consultar uma necromante querendo falar com o profeta e ele pede para mandar subir o profeta, entendendo que ele estava nessas regiões baixas, nas regiões dos mortos. E a Bíblia nos mostra também uma passagem onde Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, que ambos morreram e um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, foi para o inferno. E ali havia uma divisão, mas os dois eles conseguiam se ver, mas não podiam um atravessar para o lado do outro. Eles não tinham acesso, até eles se viam, eles estavam em um lugar, vamos dizer assim, próximo, mas eles não tinham acesso um ao outro. A Bíblia nos fala que em Efésios 4:8 que eu vou ler o versículo que é melhor. Efésios 4:8 diz assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Nós compreendemos que há um indício que aquele lugar onde era o seio de Abraão, depois chamado de paraíso, com a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, ele tirou esse lugar que estava lá, lugares baixos, no inferno, o seio de Abraão, onde as pessoas salvam, aguardam o julgamento, aguardam o, o cumprimento de tudo, e levou esse lugar aos céus. Então houve uma divisão. Então, a gente tem essa ideia no Antigo Testamento de céu, perdão, de paraíso e inferno que estavam ali próximos, mas que o paraíso ele foi levado. A Bíblia nos fala também que o inferno ele não foi criado com o intuito de o homem ir para lá. Então, a ideia do inferno é a ideia daquele lugar onde as pessoas que não são salvas, elas aguardam o julgamento, que elas vão para esse lugar, elas já estão aguardando até o dia onde elas vão ser ressuscitadas na segunda ressurreição para o julgamento de juízo, tá? Então essa é a ideia. Mas a Bíblia nos diz que o inferno ele não foi criado para o homem. Em Mateus 25:41, o texto nos fala que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Então, aí a gente já tem uma ideia, né? O propósito do inferno era o julgamento dos anjos caídos, aqueles que erraram, aqueles que pecaram, aqueles que se afastaram de Deus. Ele não foi criado para o homem, mas o homem, caminhando afastado de Deus,
ele está caminhando por livre, né, por opção para esse lugar. Então, o evangelho da salvação é um aviso que Deus ele tem um propósito, que Deus ele tem um lugar preparado, chamando-nos para o arrependimento, para estarmos próximos de Deus, para que a gente não vá para esse lugar, porque esse lugar não foi preparado para a gente. Mas aquelas pessoas que não aceitam o evangelho, não aceitam a mensagem da cruz, não querem se achegar a Deus, elas estão caminhando para esse lugar. Agora que a gente entendeu um pouquinho rapidamente, né, em rápidas palavras, curto, o que é o inferno, qual que é o intuito, o propósito do inferno, vem algumas questões que a gente ouve e a gente muitas vezes aprende errado e guarda. Muitas vezes a gente tem na nossa mente, na nossa cabeça, que o inferno é a casa de Satanás. A gente tem a ideia que Satanás vai lá no inferno, faz reuniões, que ele está lá, que é o lugar onde ele manda e desmanda, e não é isso que a Bíblia diz. Para começo de conversa, Satanás ele nem está no inferno. Satanás nunca foi no inferno. Há sim, né, a Bíblia nos diz, o texto que eu citei aqui tem um texto de 2 Pedro 2,4, que diz que tem alguns anjos que estão lá presos num lugar de abismo e de escuridão. Tem alguns anjos presos? Tem, mas Satanás ele não está lá. Então o inferno não é a casa de Satanás, o inferno não é onde Satanás reina e ele vai lá fazer suas reuniões e vai tramar os seus planos. Isso tudo é uma mentira, é uma grande mentira, tá? A Bíblia também fala em 1 Pedro 5,8 que Satanás ele é o nosso adversário, que ele está ao nosso derredor. A Bíblia fala em João 14,30 que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, Satanás ele está atuando nesse mundo, tentando levar o máximo de pessoas possíveis juntamente com ele para o inferno, tentando afastar essas pessoas de Deus. Porque ele já é condenado, ele já sabe ao lugar onde ele vai, ele já tem o seu juízo decretado, e a única coisa que ele tem a fazer é tentar arrastar o máximo de filhos de Deus que ele puder, né, de pessoas que Deus deu a sua vida para salvar, que ele possa enganar e levar essas pessoas para esse lugar. Então, aqui a gente já entende, né, um pouquinho, vê algumas coisas que a gente tem na mente fantasiosa, né, que Satanás, ele tá lá, que ele tá reinando, governando, tudo isso não é verdade sobre o inferno. Outra coisa, né, que me preocupa muito, eu ouço de pessoas que não conhecem a fé, ou que se afastaram da fé, ou que têm uma ideia, talvez você já tenha ouvido mais ou menos assim: ah, o céu deve ser chato, o céu deve ser muito chato, então eu prefiro ir para o inferno, lá deve ser mais divertido. Ou, ah, todas as pessoas que eu conheço, ninguém serve a Deus, ninguém é a Deus, então eles vão para o inferno, então eu vou com eles porque todo mundo que eu gosto vai estar lá, então lá vai ser melhor, lá vai ser mais divertido. Essas pessoas, elas não têm noção do que elas estão falando. Elas não conhecem o que a Bíblia fala sobre o inferno. Então, um dos textos que eu já citei aqui de 2 Pedro, onde que fala que alguns demônios estão lá, alguns anjos caídos estão presos, fala que é um lugar de abismo e escuridão. Então, não tem ninguém olhando para ninguém lá, não tem ninguém vendo. Pensa que você está num lugar de escuridão, onde você não consegue ver nada. Quão terrível isso é. Mas não só isso. O primeiro versículo que eu usei, né, para a gente começar essa conversa, versículo de Mateus 13, fala que é um lugar de choro e de ranger de dentes. Lá não tem ninguém brincando, lá não tem ninguém aproveitando, lá não tem ninguém conversando com alguém que conheça, não. Lá fala que é um lugar de pranto, de choro e de ranger de dentes. Você por acaso já ouviu alguém rangendo os dentes? Sabe quando isso acontece? É normal, né? Não relativamente, mas a pessoa quando ela está num estado de dor muito grande, essa pessoa ela range os dentes, tamanha é a dor. Imagine então um lugar onde diz que só há choro e só há ranger de dentes. Qual que é a probabilidade de ter algo bom nesse lugar? Nenhuma, zero. E é isso que a Bíblia diz.
que esse lugar é um lugar de pranto e é um lugar de ranger de dentes. Que esse lugar é um lugar de trevas. Satanás, ele não vai estar lá atormentando ninguém, porque ele também, lá é um lugar de juízo, é um lugar de castigo, ele vai estar recebendo o castigo dele também. E as pessoas que não aceitarem o evangelho, as pessoas que não aceitarem a mensagem da cruz, elas estão caminhando para lá, né? E não há desculpas, porque a palavra é anunciada, a palavra é pregada, o evangelho é pregado. Nós temos, né, a Bíblia mesmo cita que antigamente foi pregado através dos profetas, através da palavra. Nos últimos tempos foi pregado pelo Filho, o próprio Filho de Deus veio, pregou a mensagem, pagou o preço para nos libertar desse lugar. E hoje nós temos, né, a igreja trabalhando, temos o Espírito Santo atuando através da igreja. Então não há desculpa para ninguém. Uma outra mentira muito grande, que é uma parte de uma linha teológica que algumas pessoas seguem, é do aniquilacionismo. Essas pessoas acreditam que, ao findar essa vida, a, a existência humana ela vai ser aniquilada, a alma humana ela vai ser aniquilada. Você vai deixar de existir. Que, na verdade, não há condição de ter uma vida eterna em sofrimento, que isso é uma coisa que não é justa, que Deus não faria isso, que isso não é correto, não é certo, que a verdade é que, no final, as pessoas perdidas, elas vão deixar de existir. E se isso fosse verdade, isso serviria como consolo, porque eu levo uma vida desregrada, eu levo uma vida nessa terra do modo que eu quero. No final, há um julgamento e eu deixo de existir. A partir daquele momento, se eu deixei de existir, eu não sinto nada, eu não sei de mais nada, eu não simplesmente não existo mais. Isso é uma grande mentira. A Bíblia nos diz que lá o fogo, né, tem uma alusão lá na palavra de Deus, que lá o fogo ele está sempre consumindo, né? E o bicho não morre, está queimando sempre e não morre. Então imagine, comparado, né, a um fogo que não se apaga e a pessoa está ali queimando e não morre. Vai ser assim? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que a Bíblia nos alerta que é um lugar de muito sofrimento. Aí entra as pessoas que pensam por essa linha teológica. Ah, não é justo. Não é justo viver 60, 70, 80, 90 anos e daí pagar uma eternidade de sofrimento. Isso não é justo. As pessoas não entendem. Não é justo nós irmos ao céu como pecadores. O mais justo seria, para mim e para você, é o inferno. O inferno é uma coisa justa para nós, se nós formos parar para pensar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós pecamos diariamente por atos, por ações, por pensamentos, e ninguém por si só poderia se chegar ao céu. Então, o céu é uma obra que ninguém alcança por mérito. O céu não é por mérito, o céu a gente alcança pela graça. O céu a gente alcança através de um Salvador que se chama Jesus Cristo. Então, o céu, sim, é uma coisa que não é justa, porque lá vão entrar pecadores, lá vão entrar homicidas, lá vão entrar pessoas que praticaram adultério, mas que se arrependeram de tudo isso e abandonaram. Pessoas que, ao entenderem a mensagem da cruz, ao entenderem o evangelho da cruz, elas sabem que são pecadoras, elas sabem que não merece, ninguém que vai estar no céu merece o céu. Mas nós alcançamos o céu através da graça redentora de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, nas suas pregações, ele falou muito mais, talvez, do inferno do que do próprio céu, porque ambos são reais, o céu e o inferno são reais. E enquanto a gente está nessa vida, enquanto a gente está aqui, há tempo da gente se arrepender, há oportunidades da gente se arrepender dos nossos caminhos, clamar a Deus por misericórdia, e Ele nos ajuda a cada dia a mudarmos a nossa vida, o que nós precisamos, para que nós
não venhamos ir para esse lugar de sofrimento. Jesus diz em João 14 que na casa do Pai há muitas moradas, há um lugar preparado para aqueles que vão estar com Ele para todo sempre. A Bíblia diz que aqui nessa terra nós temos aflições, nós temos tribulações, temos sofrimentos, mas que um dia todo sofrimento ele vai cessar. Um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. E não é aqui nessa terra, é no momento onde nós vamos estar com o nosso Senhor para sempre. E o pior do inferno, talvez a gente se pense, agora deu medo, agora eu fiquei, né, com temor de ir para o inferno, porque é um lugar muito ruim, porque é um lugar de sofrimento, é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes. Sim, tudo isso é horrível. Mas a pior coisa do inferno nem é tudo isso. A pior coisa do inferno é estarmos afastados de Deus para todo sempre. A pior coisa do inferno é saber que nós tivemos oportunidades, saber que Deus enviou pessoas, saber que Deus enviou seu filho, que a gente ouviu o evangelho, que pessoas falaram, que pessoas pregaram, que pessoas nos alertaram, que Deus tocou no nosso coração algumas vezes para a gente se arrepender, para a gente deixar os maus caminhos e a gente não deixou. E aqueles que estiverem lá no inferno, eles vão ter a lembrança de todas as vezes que elas tiveram oportunidade e não vão mais ter oportunidade de arrependimento. Não há mais oportunidade de salvação. A oportunidade de arrependimento é hoje, é nessa vida, é agora. O momento que nós fecharmos os nossos olhos, que o nosso corpo tombar aqui, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer, né? Deus, ele nos dá oportunidades a cada dia. Por isso eu peço para você, pense um pouquinho, reflita um pouquinho nessas palavras. Se você nunca tinha parado para pensar referente a céu ou inferno, busque na palavra de Deus. Busque mudar a sua vida, busque se arrepender para que um dia você esteja na glória com o Senhor para todo sempre. Lá vai ser o nosso lugar de descanso, nosso lugar de gozo, nosso lugar de alegria. E esse lugar está preparado para aqueles que aceitam a mensagem da cruz. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de conteúdos como esse, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E que você possa não somente ouvir, mas meditar nisso, que você possa pesquisar mais, que você possa buscar através da palavra de Deus a direção que vai trazer paz e esperança para a tua vida, que vai te conduzir através do Senhor Jesus à vida eterna. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.